Olá para quem nos escuta e boas-vindas a mais uma imersão profunda no mundo da informação. Hoje nós temos sobre a mesa uma daquelas pilhas de documentos. Que parecem pura burocracia, né? Exatamente. Que à primeira vista podem parecer algo super distante da realidade de quem acompanha o nosso programa, mas acreditem, são justamente esses papéis que ditam as regras do jogo no nosso país de forma muito concreta. Com certeza. E é sempre bom lembrar o peso disso. Pois é. Estamos falando da edição 1206 do Informativo STF, datada de 09 de março de 2026. A nossa missão nesta análise aprofundada de hoje é fazer aquele trabalho minucioso de garimpo. Extrair o conhecimento mais valioso dessas decisões recentes do Supremo Tribunal Federal e, mais importante ainda, traduzir o chamado juridiquês em impactos reais para o dia a dia da nossa audiência. É sempre um privilégio estar aqui para essa exploração conjunta. Eu estou bem animada. E antes de mergulharmos de cabeça nos casos práticos de hoje, acho que vale a pena contextualizar para quem está do outro lado dos fones o que exatamente é essa fonte que vamos dissecar. Perfeito. O que é o informativo na prática? Então, o Informativo STF não é uma novidade passageira ou um mero boletim interno. Trata-se de uma publicação semanal essencial que começou a ser editada lá em agosto de 1995. Já tem uma longa história. Tem sim. E desde então passou por várias reformulações, culminando numa modernização bem completa no final de 2020. Agora, nessa edição mais recente, o documento ganhou um projeto gráfico ainda mais atualizado e uma linguagem que busca ser muito mais acessível. Isso ajuda bastante quem não é da área jurídica a entender o que está acontecendo, certo? Exato. O objetivo central dessa publicação é resumir, de forma bem objetiva, as teses e as conclusões dos principais julgamentos realizados pelo plenário e pelas turmas da Corte. Em suma, é a grande ferramenta institucional que o Supremo utiliza para garantir a transparência de suas ações e promover a tão falada segurança jurídica no Brasil. Tudo ali à disposição de toda a sociedade. E olha, o cardápio de temas que o tribunal julgou nessa edição está simplesmente imperdível, cheio de ramificações para a nossa vida. Temas bem diversos desta vez. Sim, nas próximas etapas da nossa exploração, vamos ver como o STF resolveu um cabo de guerra sobre quem paga a conta, que quase sempre é altíssima, de remédios contra o câncer no sistema público de saúde. Também vamos analisar as regras recém-julgadas sobre as disputas de idioma e currículo nas escolas. Um tema super delicado. Sem dúvida. Vamos entender também o que acontece com o cofre público e as emendas quando um político perde mandato. E, para começar, até mesmo descobrir as novas exigências para quem trabalha com a tradução de documentos oficiais. São temas riquíssimos. Decisões que tocam desde a organização pesada das finanças do governo federal até a validade daquele papel simples que alguém precisa apresentar em um cartório no cotidiano. Observar a linha de raciocínio da Corte em cada um desses cenários revela muito sobre como o nosso Estado funciona na sua engrenagem invisível. Certo. Vamos desempacotar isso começando por algo que parece simples, mas que carrega um peso enorme: o mundo das traduções juramentadas. O nosso primeiro ponto de parada é a ação direta de inconstitucionalidade 7.196, lá do Distrito Federal. Isso mesmo. Um caso bem interessante sobre qualificação profissional. Tudo começa com a Lei 14.195, aprovada em 2021. Essa lei tentou mudar as regras para os tradutores e intérpretes públicos. Ela veio para revogar um decreto antiquíssimo da década de 1940 e instituir um novo marco regulatório. A regra geral continuava sendo a exigência de concurso público. O que é o padrão para esse tipo de função, claro. Pois é, porém a lei trouxe uma exceção que chamou a atenção. Dizia que quem tivesse obtido um grau de excelência em exames nacionais e internacionais de proficiência de idiomas estaria dispensado de fazer o concurso. A ideia parecia ser cortar a burocracia. Mas o STF colocou um freio nisso. Por que a Corte decidiu suspender essas validações automáticas? O que é fascinante aqui é a análise profunda feita pelo relator, o ministro Nunes Marques, sobre a verdadeira natureza dessa profissão. Veja bem, a atividade de tradutor e intérprete público é sim uma profissão privada. No entanto, ela é exercida em colaboração direta com o poder público.
Tem um peso oficial aí. Exato. Os atos que esses profissionais praticam possuem o que no direito chamamos de fé pública, e isso é um conceito fortíssimo no nosso ordenamento. É como se o Estado emprestasse a sua própria credibilidade para aquele profissional, certo? Uma espécie de chave mestra que abre portas em todo o sistema jurídico. É a analogia perfeita. Uma tradução com fé pública irradia efeitos jurídicos em diversos ramos. Imagine se um contrato internacional de milhões ou um documento sensível de imigração for traduzido de forma equivocada. O caos gerado no sistema legal seria imenso. O prejuízo seria incalculável. Critérios que sejam estritamente objetivos. Mas espera. Se a pessoa tem um diploma de altíssimo nível, digamos, de Cambridge ou de uma instituição super rigorosa, provando que é totalmente fluente, por que isso não é suficiente? Qual é o perigo prático que o STF está tentando evitar? O perigo reside na falta de padronização. A lei falava apenas em um grau de excelência nos termos do regulamento, delegando isso para departamentos específicos do Ministério da Economia. O raciocínio da Corte é que a dispensa do concurso baseada unicamente na apresentação desses certificados soltos fragiliza o controle de qualidade. Porque falar o idioma é diferente de traduzir termos legais. Exatamente. Uma prova de proficiência testa se a pessoa fala, escuta e escreve bem o idioma no dia a dia ou no meio acadêmico, mas não testa necessariamente a capacidade de verter termos jurídicos complexos com a precisão cirúrgica que o Estado exige. Faz sentido. O vocabulário jurídico é quase um idioma à parte. É um nicho muito específico. O STF entendeu que é preciso uma disciplina regulamentar muito mais objetiva, capaz de assegurar critérios técnicos uniformes e verificáveis. Até que o governo crie essa regulamentação específica e a prova de falhas, a validação sem concurso não pode acontecer. O Estado tem o dever absoluto de credenciar apenas profissionais reconhecidamente qualificados para atuar nessa função. Apresentar uma certidão estrangeira no Brasil para um casamento, isso é a garantia de que a pessoa que colocou o carimbo naquele papel passou por um crivo sério. É a proteção do cidadão contra fraudes ou erros. Erros que poderiam custar muito caro no futuro, atrapalhando a vida da pessoa de um jeito terrível. É a materialização da segurança jurídica na sua forma mais pura e cotidiana. O Estado garante que aquele documento traduzido é a verdade absoluta dos fatos contidos no original. Certo. Mudando de cenário, saímos dos cartórios e registros comerciais e entramos no delicado terreno do direito administrativo e da saúde. E aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque estamos falando de vidas, de urgência médica e de orçamentos que chegam à casa dos bilhões. Um terreno onde cada decisão impacta milhares de famílias. Sim, o documento traz o julgamento do recurso extraordinário 1366-243, vindo de Santa Catarina, que aborda o complexo financiamento de remédios para tratamentos oncológicos no SUS, remédios para o tratamento de câncer. Como o STF tentou organizar essa casa? Este é, sem dúvida, um dos temas de maior relevância social e orçamentária enfrentados pelo tribunal ultimamente. O caso foi relatado pelo ministro Gilmar Mendes. O que aconteceu na prática foi que o plenário referendou, ou seja, confirmou, uma decisão que homologa um novo acordo interfederativo. Um acordo entre os diferentes níveis de governo. Isso. Esse acordo foi costurado dentro da Comissão Intergestores Tripartite, a CIT. Essa comissão reúne representantes da União, dos estados e dos municípios. A decisão muda a política pública que instituiu o componente da assistência farmacêutica em oncologia no SUS. Estabelecendo regras mais nítidas. Exatamente. Regras muito mais claras sobre como esses medicamentos de alto custo são financiados, adquiridos e entregues aos pacientes que precisam deles com urgência. Eu notei lendo o material que a decisão cria linhas de corte financeiras muito específicas. Fala-se muito numa tal de regra dos 80%. Como isso funciona na vida real para o caixa de uma prefeitura ou do governo federal? A regra dos 80% veio para pacificar aquela eterna disputa sobre quem paga a fatura no final do mês. A decisão determina que a União, o governo federal, tem a obrigação de ressarcir 80% do valor total
que estados e municípios gastam para fornecer esses medicamentos por ordem judicial. Ou seja, o município compra, fornece e a União devolve a maior parte do dinheiro. Correto. Mas o tribunal estabeleceu um marco temporal vital. Essa regra dos 80% vale de forma fixa para as ações judiciais que foram ajuizadas até o dia 10 de junho de 2024. Isso se aplica independentemente de a decisão já ter transitado em julgado, que é aquele momento em que não cabe mais nenhum tipo de recurso. Entendi. E para os processos que começaram depois dessa data, depois de 10 de junho de 2024? A regra muda drasticamente. Para as ações mais recentes, a proporção de 80% se mantém inicialmente. Isso foi feito para não gerar um vácuo no sistema ou paralisar os tratamentos. Mas o STF deixou uma porta aberta. Que tipo de porta aberta? Fica facultado aos entes federativos alterar esse índice de ressarcimento no futuro. Só que isso não pode ser feito de forma arbitrária por um prefeito ou governador. Exige um novo acordo formal dentro daquela mesma comissão tripartite. E detalhe, esse futuro acordo precisaria ser novamente levado ao STF para a chancela. Então tem toda uma amarração institucional. Além do dinheiro, tem a questão do caminho jurídico. Historicamente, a gente sabe que pacientes com câncer frequentemente ficavam presos num verdadeiro ping-pong judicial. Uma situação terrível para quem está doente. Exato. O paciente entrava na Justiça Estadual, o juiz dizia que a responsabilidade era federal, aí ia para a Justiça Federal e o juiz mandava de volta para o Estado. Enquanto isso, a doença não esperava. Como a decisão resolveu esse labirinto de onde processar? Se conectarmos isso ao panorama geral da saúde pública, essa definição de competência jurisdicional é a grande vitória para a agilidade do sistema. O STF dividiu a responsabilidade de forma muito sistemática, baseada puramente na forma de compra do medicamento. Como funciona essa divisão na prática? É o seguinte, se o remédio oncológico for de aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde, o que tecnicamente eles classificam como grupo 1A, o processo deve correr obrigatoriamente na Justiça Federal. Não tem discussão. Certo. Fica restrito aos tribunais federais. E a outra parte? Agora, se o medicamento for de negociação nacional, mas a compra for descentralizada, feita diretamente pelos estados e municípios, que é o chamado Grupo 1B, aí a responsabilidade de julgar o caso passa a ser exclusiva da Justiça Estadual. Isso elimina dúvida na hora de dar entrada no processo? Elimina completamente. E um detalhe técnico importante. O tribunal modulou os efeitos dessa divisão. Isso significa que essa nova separação rígida de onde processar só passa a valer obrigatoriamente a partir de 22 de outubro de 2025. Uma janela de tempo para adaptação. Sim, dando tempo para o sistema de justiça e as secretarias de saúde se adaptarem à nova regra, sem causar interrupções nos tratamentos atuais. É uma tentativa clara de otimizar o acesso à saúde e dar previsibilidade para os prefeitos e governadores planejarem os orçamentos, sabendo exatamente o que vai bater na porta deles. E evitando o desgaste emocional imenso das famílias no judiciário. Falando em quem decide o quê, nosso terceiro tópico entra em uma daquelas disputas clássicas de poder sobre as regras do jogo. E aqui, vamos analisar os fatos de forma estritamente técnica, olhando apenas para os argumentos da fonte, claro. Como sempre, apenas o que está no texto da decisão. Trata-se da arguição de descumprimento de preceito fundamental, a ADPF 1159, também de Santa Catarina. O caso envolve uma lei municipal da cidade de Navegantes que tentou proibir o uso de linguagem neutra dentro das escolas do município. Sob a relatoria do ministro Flávio Dino, o STF declarou essa lei inconstitucional. Isso mesmo. Pelo que eu entendi da leitura, o foco principal do Supremo não foi um debate linguístico sobre gramática ou vocabulário, mas sim sobre quem tem a caneta para assinar esse tipo de proibição no país. É isso mesmo? A sua leitura está corretíssima. O argumento central que fundamenta a declaração de inconstitucionalidade não entra no mérito da língua portuguesa em si, mas numa questão clássica do federalismo brasileiro, a competência legislativa. Quem pode legislar sobre o quê? Exato. O STF, usando precedentes que já estavam firmados pela Corte, concluiu que o município de Navegantes cometeu o que se chama de usurpação de competência privativa. Traduzindo para o nosso cotidiano,
O que isso significa? Significa que a prefeitura da cidade pegou para si uma responsabilidade de criar leis que a Constituição Federal entregou exclusivamente ao Congresso Nacional. O artigo 22, inciso 24 da Constituição é muito claro ao definir que cabe apenas à União legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional. Ou seja, é o governo federal que dita o rumo do currículo através da Lei de Diretrizes e Bases, a famosa LDB, e da Base Nacional Comum Curricular. Perfeito. E é justamente dentro desse núcleo rígido de diretrizes nacionais que estão inseridos os temas relacionados à igualdade de gênero, diversidade e respeito aos direitos humanos no ambiente escolar. Fica tudo sobre o guarda-chuva do governo federal. Sim. Imagine a confusão logística e pedagógica se cada um dos mais de 5.000 municípios brasileiros decidisse criar suas próprias regras sobre o que pode ou não ser falado em sala de aula. O currículo nacional perderia completamente a unidade. Portanto, um município, por conta própria, não tem respaldo constitucional para criar leis proibindo o ensino ou o uso de determinada linguagem sobre a ótica de gênero. Entendido. Mas, lendo o informativo com cuidado, notei que o tribunal não deu simplesmente um passe livre e restrito. A decisão traz contrapesos bem firmes. O STF fez questão de pontuar que a liberdade de cátedra, a liberdade de ensino do professor, não é absoluta. Que limites práticos a Corte estabeleceu para o que acontece dentro da escola? Essa é uma ponderação muito delicada que o tribunal precisou fazer e que está bem detalhada no documento. O STF deixou evidente que qualquer iniciativa de combate à discriminação ou debate sobre diversidade no ensino deve sempre obedecer aos preceitos pedagógicos adequados. Adequados à idade, imagino. Exatamente. Tudo precisa estar rigidamente alinhado ao nível de compreensão e ao grau de maturidade daquela faixa etária específica, respeitando os ciclos educacionais. A premissa máxima aqui é o princípio da proteção integral da criança e do adolescente, garantido pelo artigo 227 da Constituição. A criança é um sujeito de direitos, mas em formação, não é? É reconhecida como sujeito de direitos, sim, mas em uma condição peculiar de desenvolvimento psíquico e emocional. Então o ensino tem que respeitar essa fase. E o documento é bem expresso em proibições que vão até além dos muros da escola, envolvendo redes sociais e a exploração da imagem infantil, não é? Sim, a decisão traça uma linha vermelha muito forte contra a hipersexualização e a adultização precoce da infância. O tribunal determinou que é terminantemente proibida a exposição de crianças a conteúdos, linguagens ou condutas eróticas no ambiente escolar. Um limite bem claro. E sobre as redes sociais? A Corte avançou nisso. Essa proibição de sexualização infantil também se aplica rigorosamente à exploração econômica em redes sociais, plataformas digitais ou meios de comunicação que usam a imagem de crianças para gerar engajamento e lucro de forma indevida. É uma proteção bem abrangente. O informativo também relata como o STF fundamentou sua visão sobre a estrutura familiar diante dessa complexidade toda. Sim. Para arrematar o raciocínio dessa decisão, o STF pontuou que a nossa Constituição de 1988 não adota uma definição de estrutura familiar única ou engessada. Não existe um modelo exclusivo reconhecido pelo Estado. O entendimento da Corte é que a Constituição tem o afeto como o verdadeiro núcleo de conformação do direito das famílias, tudo sempre alicerçado na dignidade da pessoa humana. É um conceito bem amplo. E necessário. Assim, a tese firmada estabelece que é dever do Estado proteger as diversas e legítimas formas de convivência afetiva que existem na nossa sociedade, sejam elas famílias conjugais tradicionais, monoparentais, homoafetivas ou socioafetivas. É uma decisão que buscou equilibrar quem tem o poder de legislar com a garantia de um ambiente educacional seguro e apropriado para cada idade. Então, o que tudo isso significa quando a gente muda o foco e olha para o cofre público e o tenso xadrez político lá em Brasília? Chegamos ao nosso quarto tema, focado na ADPF 854. Esse caso do orçamento é intrigante. Imagine a seguinte situação hipotética para quem nos ouve, mas que, na verdade, acabou de acontecer nos autos.
Um deputado federal destina milhões em emendas parlamentares para construir um posto de saúde ou reformar uma estrada na região dele. Só que, antes que o dinheiro seja totalmente executado, esse político tem o seu mandato cassado e perde a cadeira no Congresso. Uma interrupção abrupta no processo. Pois é. O que acontece com essa verba carimbada? Ela simplesmente evapora? Essa foi a questão analisada pelo ministro Flávio Dino, olhando para os casos concretos da cassação dos deputados Alexandre Ramagem, Eduardo Bolsonaro e Carla Zambelli. Olha, eu dou uma leve risada interna toda vez que escuto você criar essas imagens tão gráficas para algo tão árido como orçamento. Mas a sua leitura é perfeita. Isso levanta uma questão importante sobre a continuidade da máquina pública. O Supremo precisou decidir como evitar punir a população por algo que aconteceu com um representante político. Porque a culpa não é do cidadão que está esperando o posto de saúde. Certo. Exatamente. A lógica adotada foi que seria extremamente injusto e até um retrocesso que milhares de pessoas ficassem privadas de receber os benefícios do Orçamento Geral da União apenas porque o parlamentar que indicou a obra sofreu uma sanção política e perdeu o mandato. A necessidade da obra de infraestrutura ou do hospital continua existindo na cidade. Então, quem assume a gestão desse dinheiro e a responsabilidade de dizer para onde ele vai? O dinheiro não pode ficar flutuando. Aplicando uma analogia à Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026, o tribunal autorizou que os deputados suplentes passem a gerir essas emendas. Os suplentes, para quem não está familiarizado, são aqueles que assumem a cadeira que ficou vaga no Congresso. Os substitutos diretos. Isso. No caso específico relatado no informativo, os suplentes Dr. Flávio e missionário José Olímpio foram autorizados a proceder com a indicação dos beneficiários finais ou fazer o remanejamento dos recursos que haviam sido originalmente carimbados pelos parlamentares que foram substituídos. Mas espera, lendo a fonte, eu notei um tropeço no meio do caminho. Teve uma exceção à regra geral. O suplente da ex-deputada Carla Zambelli teve o seu pedido negado pelo STF, enquanto os outros dois conseguiram assumir as emendas normalmente. O que deu errado nessa transição específica? O que impediu o repasse nesse caso isolado foi um conceito técnico basilar chamado princípio do planejamento orçamentário. O ciclo fiscal do nosso país é uma engrenagem gigantesca que depende de prazos muito rígidos para garantir a previsibilidade e o equilíbrio da lei orçamentária. E se não tiver prazo, vira bagunça. Se cada um puder alterar o orçamento quando quiser, o sistema entra em colapso. A Comissão Mista de Orçamento do Congresso havia estipulado um calendário claríssimo. O prazo final para a formulação dessas propostas de remanejamento era de 24 de outubro a 14 de novembro de 2025. Ah, então a resposta é simplesmente a perda do prazo do calendário oficial. Exatamente isso. Aconteceu o que no direito chamamos de preclusão. O suplente em questão não apresentou as formulações dentro daquela janela de tempo estipulada pela comissão. Ele deixou a janela fechar. Pode reabrir o ciclo fiscal federal de forma avulsa, pois isso destruiria a racionalidade da lei orçamentária que já estava em plena execução. O relógio não para. Não para. Ou seja, a regra é clara. O suplente tem o direito de herdar a gestão da emenda para beneficiar a população, sim, mas com a condição irrenunciável de que todos os prazos orçamentários originais tenham sido rigorosamente respeitados. Perdeu o prazo, perdeu a chance de realocar o recurso. Eu fico impressionado como o funcionamento burocrático de um calendário protege a racionalidade de bilhões de reais. Bom, estamos caminhando para a nossa reta final, mas antes vi que a edição 1206 traz um giro rápido por algumas inovações e atualizações administrativas do próprio tribunal. Você poderia destacar o que há de mais relevante nessas notas curtas para quem acompanha a rotina do judiciário? Claro, são mudanças institucionais breves, mas importantes. Um destaque interessante é a evolução do chamado plenário virtual em evidência. O que é isso exatamente? Era uma sessão que nasceu dentro do próprio informativo lá em 2020. Pois bem, ela cresceu tanto em relevância que desde fevereiro de 2024 ganhou vida própria e se tornou um periódico semanal autônomo. Ganhou independência.
Sim. Agora, ele foca exclusivamente em dissecar as ações de controle de constitucionalidade e os processos que têm repercussão geral, ficando disponível de forma independente no portal do tribunal. Facilita muito a pesquisa. Bacana. E na parte de gestão interna? No campo da gestão interna, o informativo menciona o Ato Regulamentar número 30 e a Resolução número 901, publicadas agora no final de fevereiro de 2026. E qual o impacto prático dessa Resolução 901 para a sociedade? O impacto direto é a prestação de contas. Essa resolução altera regulamentos internos para tornar públicas de forma ampla todas as tabelas de cargos em comissão e de funções comissionadas de todo o quadro de pessoal do próprio STF. Abrindo a caixa preta dos cargos. Eles estão disponibilizando planilhas com dados abertos e estruturados. Isso reforça de maneira formidável aquele pilar de transparência institucional que mencionamos logo na nossa introdução. Demonstra que a Corte não apenas exige transparência dos outros poderes, mas também tem se esforçado para organizar e expor suas próprias contas e estruturas internas para o escrutínio da sociedade civil. É uma atitude de liderar pelo exemplo, prestando contas a quem paga a conta, que é o cidadão. E assim, concluímos o garimpo da nossa análise de hoje. Vamos recapitular a jornada incrível de conhecimento que fizemos. Uma revisão rápida é sempre bom para consolidar. Primeiro, entendemos o peso da fé pública e por que o Estado exige rigor técnico e recusa validações automáticas de exames de idiomas para quem vai traduzir documentos oficiais. Em seguida, destrinchamos como o complexo orçamento para remédios oncológicos foi pacificado. Com a União cobrindo os 80%. Isso, a União cobrindo 80% das ações antigas e dividindo o caminho dos processos entre a Justiça Federal e a Estadual para acabar com o sofrimento do ping-pong judicial dos pacientes. Depois, analisamos o conflito de competências na educação, compreendendo que apenas a União dita diretrizes de currículo. Mas com aqueles limites severos do STF. Exato. Limites severos contra a hipersexualização infantil. E, por fim, entendemos a engrenagem do orçamento público. Vimos como o sistema tenta preservar os investimentos locais em postos de saúde e estradas, mesmo quando os políticos perdem seus mandatos, desde que, claro, a regra de ouro do calendário fiscal seja respeitada por quem o substitui. É um panorama formidável. Mostra o quão profundamente entrelaçado o sistema de justiça está com a operação diária do Estado brasileiro. E, aproveitando essa síntese, há uma reflexão final que a própria essência desse documento nos provoca. Compartilhe com a gente. Logo nas primeiras páginas, lemos que a missão dessas publicações é fortalecer a segurança jurídica. Mas a pergunta provocativa que deixo para a reflexão de quem nos escuta é a seguinte: se o Supremo Tribunal Federal precisa intervir de maneira tão constante em detalhes tão minuciosos da administração do país, decidindo desde a porcentagem exata que o governo federal deve ressarcir por uma caixa de remédio, passando pelo currículo de uma escola no município de Navegantes, até chegar ao prazo de uma emenda orçamentária herdada por um deputado suplente, o que isso realmente nos diz sobre a clareza e a completude das leis originais que estão sendo criadas pelo Poder Legislativo? É um ponto excelente. Será que a nossa estrutura governamental está dependendo excessivamente do Poder Judiciário para preencher lacunas, consertar ambiguidades e mediar conflitos que, em uma engrenagem ideal, deveriam ser resolvidos nos debates e textos finais do parlamento? É um questionamento estrutural fundamental sobre o equilíbrio e a divisão dos poderes no momento em que vivemos. Uma provocação instigante que resume perfeitamente o cenário atual para continuarmos pensando muito depois que esta análise acabar. Fica aqui o convite para quem nos ouve continuar refletindo sobre essa engrenagem complexa que move o Brasil, onde muitas vezes a última palavra precisa vir dos tribunais superiores, para que a vida prática do cidadão e do gestor consiga avançar. Foi ótimo discutir tudo isso hoje. O prazer foi meu, foi imenso desvendar mais esse labirinto de informações com todos vocês. Continuem curiosos, continuem questionando e até a próxima imersão no conhecimento.